Que assim seja, Senhor. Amém. 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 Você pode declarar amém? Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Declare mais uma vez que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. A tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti. Oh, 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 oh. Amém. 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 Você é a bênção nessa geração. Amém. 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 Aleluia. Que a bênção do Senhor te siga onde você for, aonde você andar. Todos verão e saberão que você serve a um Deus vivo. Aleluia. Te adoramos, Deus. Obrigado, Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, família de Cristo. Vamos ao nosso estudo. Lição 3, Monte Moriá. Monte da provação.
Semana passada nós vimos o Monte do Repouso, que é o Monte Ararat. É aquele monte que mostra pra gente que a tempestade finda, que é tudo de ruim que acontece na nossa vida, chega um momento que acaba e Deus traz o repouso. E agora nós vamos ver o Monte Moriá, que é o Monte da Provação. E diz assim, em Gênesis 22, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Reticências, versículo 6. Os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Eu não sei vocês, mas eu sinto vontade de chorar lendo isso. No momento que o anjo falou para ele parar, dá vontade de chorar. Você imagina um pai sabendo o que vai fazer e chegar até aquele momento. Olha como Abraão chegou sofrendo naquele monte, porque ele não foi ali pego de surpresa, ele não chegou de repente ter que fazer, não, ele precisou preparar aquela provação. Então você imagina o coração de Abraão, com aquilo que ele tanto sonhou, com a promessa dele nas mãos dele, ele ali vendo que ele tinha que findar tudo aquilo que ele sonhou, ele tinha que acabar com aquele projeto de Deus. Então esse homem foi com certeza chorando, né? Com certeza se lamentando, coração em pedaços, mas em obediência. Então esse momento que o anjo fala, nossa, deve ter sido algo assim tão tremendo. Quando você chegar no céu, você pergunta para Abraão qual foi a sensação que ele teve. Porque imagina você saber que você vai matar seu único filho e na hora do gongo o anjo grita e fala: não, não mata. Nossa, olha que alívio. Olha que alívio. Esse homem deve ter caído aos prantos, ele deve ter chorado ali copiosamente em agradecimento a Deus por não precisar fazer o que ele tinha que ter feito. E continuando, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Deus, por esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada por esse privilégio, Pai, essa oportunidade
de conhecer o que o Senhor quer para nós. Muito obrigada, porque o Senhor está nos permitindo crescer espiritualmente, Pai, e que a cada dia possamos ter mais vontade de aprender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então nós já vemos que esse monte vai mostrar para a gente hoje sobre provação. Se você está na prova, então esse monte vai falar contigo esta manhã. E aí diz assim na nossa introdução: o Monte Moriá era um local onde onde a fé foi provada de uma das formas mais difíceis. Ele tinha que dar o único filho dele. E ele ainda tinha que matar o único filho. Ele não era só dar, ele que tinha que matar. Então Abraão estava ali vivendo aquele momento do quê? Da promessa de Deus sendo cumprida. Ele estava testemunhando, diariamente essa promessa de Deus. Porque Deus prometeu a ele filho, Deus prometeu a ele que a geração dele, seria grande, numerosa, e que isso seria dele. Ele não teria que pegar de alguém, não, era dele. E ali ele estava vivendo aquela alegria da promessa de Deus se cumprindo. Quando a gente recebe a promessa de Deus, quando a gente está vivendo a bênção de Deus, a gente fica ali, extasiado, a gente fica ali flutuando, porque nós conquistamos aquilo que estava no nosso coração e no coração de Deus. E era assim que Abraão estava vivendo naqueles dias. Mas ele foi surpreendido com um terrível pedido: entregar seu próprio filho Isaque como sacrifício. Muitos conflitos com certeza ecoaram no coração de Abraão, mas Deus, ele deu provas absolutas do amor dele por Abraão. E é isso que nós vamos ver. Ele foi pego de surpresa com essa terrível missão. Ele tinha que fazer algo que no coração dele era terrível, mas Deus provou o amor dele. 2. O Moriá nos lembra o quê? Que o Senhor prova o justo. Gente, isso é perfeito, porque muitas pessoas acham que só passa pela prova o injusto, ou aquele que não está nos caminhos do Senhor, aquele que se desviou, aquele que nunca encontrou a Cristo. Então as pessoas, isso aqui já é para quebrar o julgamento, porque tem pessoa que tem facilidade de julgar, de falar, olhar para o irmão que está sofrendo e falar assim, está em pecado. É pecado. Nós vemos que Abraão não estava em pecado. Abraão não estava passando por aquilo como penitência de algum erro. Não, e é isso que nós vamos ver. Deus prova o justo, aquele que anda na linha, aquele que faz tudo correto, aquele que não está denegrindo a imagem do Senhor. Esse também é provado. Então, se você estava achando que se você está na linha, está andando certinho, está adorando o Senhor, não reclama, não blasfema, não fala mal do amigo, não faz fofoca, não faz intriga, não planta a sementinha do mal, tu é o cara. Aí tu vai viver bem? Não, tu vai ver aqui que Deus prova o justo também. Olha só, vamos lá. Ainda que fiquemos maravilhados com as contínuas demonstrações do amor de Deus em nossas vidas, somos levados a muitos questionamentos quando Ele prova a nossa fé. Como pode a obediência a Deus nos levar a passar por deserto em nossa caminhada? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Que falam assim, caramba, mas eu tô lá, colado com Deus, por que eu tô passando no deserto? Pô, eu obedeço o Senhor, por que eu tô passando no deserto? Então nós podemos imaginar que toda aprovação está ligada a uma aprovação.
Então não pensa que o seu sofrimento é porque você é incrédulo. Não, o seu sofrimento é para você ser aprovado por Deus, para que você crie raízes fortes, firmes diante de Deus, que a partir dos seus sofrimentos você vai se fortalecendo. Aí quem não já ouviu pessoas mais vividas que falam assim: ah, isso aqui, isso eu tiro de letra, que eu já passei. Quem não já ouviu isso? Eu já passei por tanta coisa que isso aqui para mim não é nada. Por quê? Porque o sofrimento criou força. E é isso que nós vamos ver. Estou quase já no final, falando já quase o final da lição. O sofrimento, a provação nos dá força. Tem gente que esmorece e até morre. Por quê? Porque não lida com o sofrimento da forma que Deus quer. Deus quer que a gente lide com o sofrimento, com a provação diante dele, se apegando a ele. E quando a gente passa na provação e se apega a Deus e cola nele e fala assim: não, Deus, não estou suportando, então faz por mim. Aí a gente vence. Aí a gente se fortalece. Agora, quando a gente começa a olhar a provação, querendo encontrar um porquê, ou querendo justificar, a gente não merece, Deus não está vendo, aí pronto, aí começa a bater o desânimo, começa a vir o enfraquecimento e até mesmo uma possível morte espiritual. Deus provou Abraão e foi uma etapa necessária que ele deveria passar antes de viver outras experiências na jornada dele. Então, às vezes, você vai viver uma experiência na sua vida que você só vai viver ela quando você for provado. Na hora da prova é que vai fazer você crescer para viver uma nova experiência. Então, não desista diante da sua provação, não. A nossa caminhada também inclui provações, mesmo as pessoas justas diante de Deus. E diz assim em Salmos 11:5: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Então ele deixou claro que não é só o ímpio que vai passar por isso, o justo vai passar também. Aí tu fica assim: pô, caraca, agora eu não sei, eu sou justo ou sou ímpio? Eu sou justo ou sou ímpio? Seja de Deus e pronto, porque não sendo tu vai ser provado e sendo tu vai ser provado, então é melhor com ele do que sem ele. Nosso desejo por um coração justo não deve estar na expectativa da ausência de problema, mas sim de seguir amando a Deus, independente das fases difíceis e conflitantes que formos enfrentar. Ou seja, a gente não tem que ter aquela fé, aquele coração justo para não ter problema, porque isso não vai acontecer. A Bíblia é clara, o justo também vai para a prova. Então não é para você ter, não, eu vou ter fé e eu vou ser justo porque eu não vou ter problema. Não, é sim porque você vai seguir amando a Deus independente da situação difícil que você passar. Isso que a gente tem que botar no coração. Ah, eu vou servir a Deus porque quem serve a Deus sofre menos? Não, eu vou servir a Deus porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu vou ser justo porque eu quero seguir a Deus independente da situação que eu for enfrentar. Essa tem que ser a vontade do nosso coração. Por isso que eu falei, quando a gente passa pela prova do jeito certo, a gente passa e vence. A gente luta aquilo ali do lado de Cristo e a gente sai vencedor, sai fortalecido, sai com experiência de vida, sai com história para contar, com testemunho, com outras vidas que vão aprender diante da nossa. Tanto, todo mundo aqui já sofreu tanto. Eu com 32, fiz 32 quarta, tá? Eu ainda sou novinha de 32, tá bom? Eu com 32 já passei por algumas coisas, imagina quem tem muito mais do que eu. Luta traz crescimento, fortalecimento. É só saber lutar do lado certo. 3. O Monte Moriá, ele também nos lembra que o Senhor prova o nosso
coração. Já vimos que ele prova o justo. E agora vamos ver que ele prova o nosso coração. Aí que vai bater com o amor que a gente tem por Cristo. Deus usa momentos desafiadores para nos ajustar à sua santa vontade. Olha o que disse o salmista: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha ele falando isso, agradecendo o problema, agradecendo a situação difícil. Por quê? Foi na situação difícil que ele aprendeu os decretos do Senhor. Então a gente às vezes olha para a situação difícil e só pensa que está sofrendo. É ou não é? Ah, porque a gente só chora. Ah, porque não sei o que eu só sofro. Ah, porque não sei o que lá, porque eu sou tão legal. Ai, caraca. E não pensa em outras pessoas que estão crescendo pelo teu sofrimento, que estão vendo que você é forte. Às vezes tu não é. Às vezes só você e seu travesseiro sabe o quanto você é fraco. Mas as pessoas à sua volta estão vendo força em você. E aí falam assim: caramba, pô, fulano tá sofrendo pra caramba e não desiste de Deus. Pô, vou colar com ele. Sabe aquele lance de colar com saco vazio? É nessa hora que tu tem que ver quem é saco cheio. Que saco vazio não para em pé, né? Então, o nosso sofrimento, ele tem que parar de ter tanta força na nossa vida. A nossa provação tem que parar de ter tanta força na nossa mente, no nosso coração. Às vezes a gente dá tanta força para o nosso sofrimento e esquece que dentro daquela tempestade a gente está lendo mais a Bíblia, a gente está orando mais a Deus, a gente está indo mais para a igreja, a gente está parando de fazer muita bobagem. Então assim, o sofrimento está nos ensinando. Aí a gente pega nosso sofrimento e faz isso aqui. Ai, graças a Deus que eu passei por isso, porque agora não me abalo mais não. É assim. Pô, graças a Deus que aconteceu aquele evento, porque agora sim eu sei o que eu vou falar quando vier de novo. Porque o sofrimento precisa nos ensinar alguma coisa. A tempestade, a provação, ela tem que ter essa visão que o salmista mostrou para a gente. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Aí a gente passa por uma aflição e o que faz? Come igual porco, castrado. Chora igual não sei o quê. Não levanta da cama, não toma banho, não penteia cabelo e esquece da vida. O sofrimento está ensinando alguma coisa? Não, está te matando. Então, peraí, tu está sofrendo? Vamos aprender os decretos do Senhor. Pega a Bíblia e come a Bíblia. Começa a louvar. Ah, eu detesto música. Não importa, liga o som lá e adora o Senhor. E fala, Senhor, quebra toda a armadilha. E bota uns louvores lá para ir destruindo o Satanás que está tentando tirar a tua paz. E nós já vimos que muitas das vezes a aprovação não vem de Satanás. A aprovação vem de Deus. Então, na dúvida, tu não sabe quem está te provando? Adora o Senhor. Tu não sabe se o que está lançado na sua vida foi Deus ou foi Satanás? Adora o Senhor. Louva o Senhor, se apega a Ele, busca Ele, vai, corre atrás dEle. Por quê? Nós vimos, hoje nós estamos estudando uma provação de Deus. Satanás tem nada com a história. Que a gente gosta de culpar Satanás de tudo. Ah, porque eu estou sofrendo porque Satanás está com raiva. Ah, eu estou passando por isso porque Satanás não gosta de me ver feliz. Ah, porque Satanás... E aí às vezes ele está olhando e está falando assim: ah, engraçadinho, tu não sabe que foi teu Deus. Não, é... E está com raiva da gente porque a gente está culpando ele. Olha Deus falando para Abraão assim, ó: me mostra o quanto que você me ama. É isso que Deus falou. E às vezes Deus está falando para a gente isso: me prova o quanto que você me ama. Você é capaz de deixar o quê
Por causa de mim. Até onde o seu amor vai fazer com que você faça algo por mim? Foi isso que Deus falou para Abraão. E às vezes a gente fica ali tão focado em Satanás, fazendo e acontecendo, porque a gente sabe que Satanás é o ruim, né? A gente fica tão focado em Satanás e não percebe que às vezes Deus quer uma demonstração de amor. Deus não fez isso com Abraão porque ele detestava Abraão, não. Deus não fez isso com Abraão porque ele tinha raiva de Abraão. Não, ele fez isso com Abraão porque ele queria que Abraão mostrasse o quanto ele amava a Deus. Então a nossa prova, independente da prova, se apega a Deus porque você não sabe se Ele está te provando para te aprovar. E você precisa sair aprovado da sua prova. É necessário que você saia aprovado. Momentos de provação não têm o objetivo de nos destruir, mas de gerar em nossas vidas uma fidelidade para oferecer e não somente para receber as bênçãos do Senhor. Nosso coração precisa ser treinado e Deus sabe fazer isso, provando-nos. Em Provérbios diz assim, Provérbios 17:3, o Senhor prova os corações. Você sabia que somente Ele pode sondar o seu coração? É isso aí. E é por causa disso que Ele te prova. Porque Ele sonda o seu coração. Porque Ele consegue entrar no seu coração. Ele consegue entrar na sua mente. Ele conhece você tão intimamente que Ele sabe muito bem como te provar para te fortalecer. Ele sabe muito bem como que Ele vai treinar você. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele treina você porque Ele conhece o seu coração. Então Ele prova o seu coração para que você seja aprovado por Ele. Você não vai ser aprovado por mim. Você não vai ser aprovado pelo pastor. Você não vai ser aprovado pelo Papa. Você não vai ser aprovado pelo líder de alguma coisa. Não, você vai ser aprovado por Deus. E é essa a única aprovação que você precisa buscar. Porque ninguém vai te levar para o céu, ninguém vai te dar salvação, ninguém tem capacidade de perdoar seus pecados, somente Deus. Então você precisa buscar a aprovação dEle. O que pensam de você ou acham de você não pode interferir com a sua vida com Deus. Porque a sua aprovação, ela vem do alto. A cada provação dada por Deus, o nosso coração cria raízes que nos capacitam em permanecer de pé diante das tempestades da caminhada. Que possamos orar como declarou Davi: examina-me, Senhor, e prova-me. Eita, aí agora a gente pensa assim: ai, mas eu já estou passando por tanta prova, ainda vou pedir a Deus prova? Vai sim, porque Ele te aprova. Porque Ele não Ele não te permite passar pela prova sozinho. Você vê que Abraão caminhou com o filho, sabendo o que ele ia fazer, amarrou o filho, e Deus estava ali todo o tempo, preparando o cordeiro amarradinho no arbusto. Deus não desamparou Abraão. E isso é para te mostrar que a prova que você passar ou está passando, você não passa sozinho. Porque na hora que você precisar imolar o seu Isaac, Deus vai entrar com providências. Abraão teve fé quando falou para o seu filho: Deus proverá o cordeiro para si. E é isso que você fala para você mesmo na sua luta. Deus proverá o cordeiro para ele, porque eu não vou passar por essa luta sozinho.
Você não passa pela sua luta sozinho. Você está enfrentando essa provação, mas Deus está ali no Monte Moriá, que é o monte da provação, esperando o momento certo para dar o grito e falar: para, tá aqui, ó, não precisa. E Ele te traz a bênção. Então não imagine que a aprovação de Deus é para te fazer mal. Não, é para que Ele possa estar treinando o seu coração para você ser aprovado por Ele. 4. O Moriá também ensina qual deve ser o objetivo da nossa fé. Olha só, a nossa fé ainda tem objetivo. E você estava achando que hoje o monte ia ser tranquilo? Não. O monte hoje está te ensinando que você precisa estar apegado a Deus, independente. E agora você vai ver que a sua fé tem objetivo. Quem já ouviu falar da febre da fé para receber? A febre da fé para receber é aquela febre que as pessoas vão para a igreja pedir. Que elas buscam ao Senhor para pedir, elas querem receber, elas querem ter, conquistar, apresentar, conquistar e ter, possuir. É a fé de receber. E isso está virando uma febre. Porque se você faz a campanha da libertação, quase ninguém vai. Mas tu faz a campanha do ouro, caraca, tá todo mundo, a igreja lota. Vem na campanha do ouro, a campanha da prata, a campanha da biju, a campanha do 199. Caraca, falou que tu vai ganhar um negócio, todo mundo vai, a igreja lota. Então, por causa disso, é a febre do receber. Muitos vão aos cultos apenas para receber, é uma fé interesseira. Mas se o que esperamos receber de Deus, Ele não nos der, e aí? Se a gente espera receber e Ele não dá? E indo além, se Deus, de quem tanto nós esperamos receber, espera de nós o oferecer. Já parou para pensar nisso? Não parou, mas agora tu está parando. Tu estava lá querendo receber de Deus e Deus está lá querendo receber de você. Aí fica aquela troca, né? Aí fica jogo de empurra. Eu quero, Ele quer, eu quero, Ele quer. Aí acabou, aí pronto. Deus não recebe e você não recebe. Por quê? Prioridade é quem? É Ele. Buscar é o Senhor e as outras coisas serão acrescentadas. Ah, então tá, eu vou buscar a Deus e agora eu vou ter um palácio de cristal. Não é isso não. Você vai oferecer a Deus a sua vida, o seu compromisso, a sua intimidade, o seu tempo. Aí Ele vai olhar para você e vai falar assim: agora sim, você está aprovado. Toma, é tua bênção. Toma, é o teu milagre. Toma. Por quê? Porque primeiro é Deus e depois Ele dá. Ele quer receber de nós, Ele quer intimidade, Ele nos criou para ter um relacionamento conosco. Continuando, Deus estava esperando Abraão oferecer, e não era uma coisa simples. Ele tinha que oferecer o único filho dele, o filho da promessa. Aí tu pensa, caramba, Abraão tinha que oferecer aquilo que Deus prometeu, e a partir desse oferecimento acabou a promessa. Porque Isaac morto, cadê a geração de Abraão? Acabou. Olha o que Abraão teve que fazer. Naquela época as pessoas se preocupavam com o seu nome, né? Assim, de deixar um legado, de deixar de falarem, não, porque esse é filho do filho do filho do filho, Abraão. Ah, o nome de Abraão está sendo lembrado. Mas ia acabar. Isaac morto, não ia ter o neto de Abraão, não ia ter o neto do neto do neto do neto, não ia chegar na gente. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, mas mesmo assim,
Abraão, sabendo que a sua linhagem acabaria, que a promessa de Deus ali acabaria, que sua geração nunca seria cumprida, ele nem perguntou por quê. Ele nem falou: por que, Deus? O Senhor me deu, o Senhor vai levar. Mas e aí? Eu não vou ser avô? Eu não vou ser padravô? Tataravô? Não vou. Acabou. Mas não, ele falou: eis-me aqui. Leva o menino para o monte que eu vou te mostrar. Oferece ele como holocausto. O que ele fez? Juntou 2 homens, 2 servos. Pegou Isaac e foi. E às vezes Deus fala para a gente assim: acorda cedo, vai lá no estudo. Aí a gente fala: mas domingo. Aí a gente questiona tanto, e às vezes ele só quer ver de nós um oferecimento. Ele só quer uma demonstração de amor. E olha que ele ainda nem pediu para a gente matar nosso filho, hein? Graças a Deus. Nosso filho fica doente, aí o que a gente faz? Ora, jejua, bota o nome na igreja e fala, e enche a paciência do pastor, enche a paciência do irmão. Ora. Por quê? Porque não quer perder o filho. Porque os nossos filhos são preciosos para a gente. E esse homem precisava matar o filho dele para mostrar para Deus que ele o amava. Gente, Deus quer tão pouco de nós. Eu espero que Deus me peça qualquer coisa, menos matar meus filhos. Ai, Jesus, perdoa. Isso não vai acontecer não, gente. Em nome de Jesus, é loucura. Ele não vai mais fazer isso. Que ele já deixou na Bíblia o exemplo. A gente já aprendeu com o exemplo de Abraão. Mas então, ele quer tão pouco de nós. Às vezes ele só quer nosso tempo. Só quer nossa dedicação. Só quer que a gente se comprometa com a obra. E aí a gente abre mão de estar com Deus, de se apoiar, de se envolver, de fazer. A gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanto estudo, tanta capacidade, mas não se envolve porque não quer compromisso. E aí Deus olha e fala assim: pô, tu tá pedindo isso. Eu só quero compromisso e tu não me dá. Continuando. A verdade é que desejamos mais ter fé para receber, e isso é uma armadilha. Por quê? Porque esconde um falso compromisso com Deus. Quando imaginamos que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, imaginamos que são coisas maiores que receberemos. Mas podem ser coisas maiores que teremos que oferecer a Ele. Caraca, quando eu ouvi isso, eu falei: ai meu Deus, que isso? A gente pensa assim: Deus tem coisas maiores para mim. E a gente só pensa em receber coisas maiores. Mas coisas maiores também pode ser pedido maior dele. Oferecimento nosso para Ele. Porque Deus está para abençoar, mas está para provar também. Nós vimos, é bíblico. Ele prova o justo. Quanto mais justo, mais Ele te prova. Quanto mais perto dEle, mais Ele quer demonstração de amor. Mais Ele quer que você vá lá e faça. Então